Empreendedor a todo vapor, número 54. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Hoje é dia de agradecimento. Obrigado ao Rodrigo Lima RK e, por mais engraçado que seja, ao Vaca Podre pela avaliação de 5 estrelas no iTunes. E você ainda não colocou 5 estrelas no iTunes? É só clicar no link do post ou procurar no iTunes pelo Empreendedor a todo vapor. Todos os dias agradecerei as novas recomendações. Aproveitando, tem mais uma dica. Eu criei um grupo no Facebook para você entrar e trocar uma ideia com mais empreendedores que estão querendo empreender ou já estão empreendendo. É só você procurar por Empreendedor a todo vapor no Facebook ou apenas Ivapor e solicitar a sua participação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com a nossa convidada de hoje, a Camila Jankavski. Camila, você está preparada para decolar? Bora lá, então. Ótimo. A Camila é cofundadora da empresa Cochilo. Camila, aproveita e fala um pouquinho mais de você e um pouquinho da empresa. Bom, eu sou designer, né, além de empreendedora. O Cochilo, ele nasce de três fundadores, cada um com a sua expertise. E o Cochilo nasce justamente para trazer um ponto de oásis dentro de uma grande cidade. Então, o Cochilo, basicamente, ele é um local onde as pessoas podem tirar um cochilo no meio da correria do dia a dia. Perfeito. E vamos supor que você esteja numa reunião de negócios ou esteja no congresso e alguém chega até você, Camila, e pergunta: Camila, o que você faz? Como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em apenas 10 segundos? Bom, essa pergunta é realmente difícil em 10 segundos, porque tem que responder o que eu faço pela empresa e o que eu faço como designer. Mas, basicamente, eu faço as pessoas terem uma experiência melhor dentro do serviço. Seja ela hoje tirando cochilo, ou seja ela comprando algo para sua vida, enfim. Eu não sei se respondeu, mas é isso. Não, tranquilo. E na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Eu acho que sempre há, mesmo no seu ponto melhor, você sempre tem que melhorar. Sempre é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa 100%. Mas hoje o que eu brinco é: sou designer, né? Estou empreendedora e preciso se tornar uma mulher de negócios. E contrapartida, o seu ponto forte? Enxergar além, assim, se eu pudesse falar que é um superpoder, conseguir enxergar além, é sempre estar uns 3 passos adiante. Hoje a gente tem um negócio onde oferece cabines de cochilo, mas não necessariamente é isso que a gente é o nosso core, né? O que a gente quer oferecer lá na frente. O que a gente está falando em oásis dentro da cidade de São Paulo? Hoje são cabines para tirar um cochilo. Daqui a algum tempo pode ser outras coisas e é o que a gente sempre está estudando. Você tem a visão do negócio, no caso. Justamente. Beleza. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo, essa sacada para criar cochilo? Bom, mais uma vez, isso vem muito dos 3 fundadores. Quem teve a necessidade foi o Marcelo, um dos fundadores. Então, ele sempre tinha essa necessidade de tirar um cochilo. E entre reuniões ele não conseguiu fazer isso, né? Então, isso lhe deixou bastante, vamos dizer assim, bravo, né? Sim. Incomodado com a situação. O insight veio da Alicia. Nossa, realmente não existe um lugar para você tirar um cochilo. Eles dois já têm histórico de empreendimentos, né? Vários sucessos e insucessos, ideias malucas que não saíram do papel. E essa ideia do cochilo, ela saiu do papel devido a nós 3, né? Juntando as forças. Então, realmente não tem lugar para tirar um cochilo em São Paulo e aí a gente fez disso um limão, uma limonada, de uma necessidade, a gente criou um serviço. Pô, muito legal, cara. Foi uma necessidade e é o que muitas vezes acontece, mas só que muitas pessoas deixam, não existe, então deixa pra lá. Deixa pra lá, não. Pois é. E a primeira coisa que a gente foi registrar o domínio. Sim. Então, não existe um lugar para tirar um cochilo em São Paulo. Começou a procurar. Nossa, não existe um lugar para tirar um cochilo no mundo, né? E aí foi buscando e a primeira coisa que a gente poxa, cochilo, que será que tem registro.com.br? E de fato não tinha. Boa. E aí foi quando a gente registrou. Que bom, hein? Foi no momento certo, teve o time certo. Com certeza. E Camila, qual foi o seu pior momento até agora como empreendedora? Esse pior momento, como você superou ele e qual lição você tirou desse evento? Bom, o pior momento foi quando a gente abriu a primeira unidade, né, do cochilo, do cochilódromo, na Rua Augusta. Foi quando
antecedendo esse pior momento, o pior momento foi quando a gente tinha uma ideia, a gente tinha um protótipo e batendo em porta, todo mundo achava meio maluco, né? Afinal, no momento de muita produção, ninguém entende que cochilar é sim você pensar no seu descanso e produzir melhor. Então, foi muitas portas fechadas e ninguém acreditava. Foi quando a gente conseguiu um pequeno shopping, né, um pequeno shopping na Rua Augusta para abrir o nosso primeiro cochilódromo com apenas 4 cabines, né? Era realmente um piloto. E aí foi quando a gente abriu e teve um boom de mídia, assim, incrível. Assim, a gente ficou um mês inteiro atendendo mídia, tanto é que a gente nem cobrava os cochilos para, né, enfim, para conseguir atender a demanda. Isso deixou a gente, óbvio, com muito pé no chão. A gente sabia que bom, nosso assunto é relevante, ele estava em mídia, seja mídia específica quanto para a grande massa. Então, provável que o nosso negócio era, enfim, relevante e viável para o mundo de hoje. E aí a gente, só que passou-se uns 6, 7 meses, a gente começou a ter dificuldade de fazer algumas ações de marketing dentro do shopping, a gente começou a achar meio estranho. E aí o shopping, né, depois de algum mês, assim, a gente descobriu que ele ia fechar. Então a gente tinha conseguido um ponto, a gente tinha conseguido mídia, a gente tinha conseguido começar a ser conhecido, e aí a gente leva essa rasteira onde o shopping ele ia fechar e acabou hoje abrindo uma grande loja varejista, né? E aí foi muito complicado porque a gente já tinha gastado muito nosso capital próprio para abrir, e aí a gente não podia simplesmente fechar as portas, né? Então foi um momento muito difícil de correr contra o tempo, de apertar a onda que a gente estava e superar essa adversidade que era fechar uma unidade recém-aberta. Mas aí a gente, né, enfim, uma grande, vamos dizer, né, a Bolsa de Valores, ela demonstrou um interesse ao RH de ter um serviço parecido, enfim, não acabou não evoluindo, mas a gente percebeu que ali no centro mais, enfim, aqui no centro, não perto da Avenida Paulista, né, mas mais no centro velho de São Paulo, havia uma grande demanda. E aí a gente mobilizou mais uma vez alguns investidores próximos, isso quer dizer, amigos e familiares. E aí a gente realmente fechou a unidade da Rua Augusta, mas abriu, né, com tudo num outro lugar, agora quintuplicando a quantidade de cabines e assim o tamanho, né, que a gente poderia oferecer de um cochilódromo. Mas foram mais ou menos 4, 5 meses nessa transição, né, de fechar um local e abrir o outro. Então aí que é o empreendedor, aí que é a persistência, né, e sem essa persistência porque era um momento de fechar, poxa, não deu, porque realmente ele não estava dando ainda receita para a gente poder abrir uma segunda unidade, né, que isso demanda muito um custo. Mas aí tá a persistência, tá aí a sagacidade do empreendedor de conseguir conectar e fazer as outras pessoas empreenderem também, né? Sim. Então, foi realmente complicado, mas, enfim, estamos aí. Você já tem 3 unidades? Então, hoje a gente abriu 3 unidades e 2 unidades em funcionamento. Uma é na unidade centro, né, aqui de São Paulo, mais no centro velho, perto da Bolsa de Valores, enfim. E o outro na Rua Joaquim Floriano, no Itaim. Sim. E agora a gente nosso passo como estratégia é colocar isso dentro de empresas. Né? Eu vi no site. Isso. Conta mais um pouquinho disso, que eu achei interessante. Tem dois tipos, né? Isso. Bom, o cochilo, ele nasce, né, como... a gente fala que é o único tripé que ainda não foi tratado quando a gente pensa numa pessoa minimamente saudável, né? Sim. A gente precisa de três coisas na vida. A gente precisa, né, básicas. A gente precisa se alimentar bem. Então, o mercado alimentício corresponde, tá correspondendo a essa necessidade de uma alimentação mais saudável, né? Então, o slow food ganhando mercado, o orgânico, isso está, né, sendo representado em números crescentes. A gente fala em academias, né, de exercício, então você precisa se exercitar bem, alimentar, se exercitar bem. Hoje o Brasil só perde para o mercado de academia para os Estados Unidos, então é um dos maiores mercados, né, que pensam nesse pilar. Mas o sono, ele sempre é negligenciado. É incrível, né? Não é incrível, não. É realmente o que acontece. E as pessoas, e é uma negligência, né, que coloca tudo a perder, porque não adianta você não dormir bem e não ter... quer dizer, não adianta você ter uma alimentação saudável, fazer exercício diariamente, né, ter um exercício regular, mas se você não dorme bem, nada disso vai fazer sentido. Né? Então, você vai ficar desequilibrado. Então, é nesse ponto que a gente quer trabalhar e é nesse ponto que a gente navega no Oceano Azul, né? Onde não existe outras pessoas, outros empreendimentos especificamente
trabalhando nesse pilar. E aí é isso que as empresas precisam, né? Quando a gente pensa em produtividade, quando a gente pensa, principalmente em momento de crise, a gente precisa de pessoas produtivas. E aí eu gosto muito de, né, introduzindo por que eu cochilo na empresa, eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, que é aquele grande pensador da administração moderna, quando ele fala, né, que a produtividade do trabalhador da era do conhecimento, né, onde a gente está, ele vai vir totalmente diferente da produtividade da era do trabalhador da indústria, né? Da era industrial. Exato. Então a gente veio daquela mentalidade de trabalhar 8 horas, 10 horas naquela linha de produção, onde aquilo ali era uma produtividade, né? Onde você tem que colocar mais óleo na máquina, você tem que bater um parafuso, né? Um prego e rosquear um parafuso mais rápido, enfim. E essa era a lógica, né? Então não tinha muito o ser pensante, o ser dessa área do conhecimento, né? Então, hoje os trabalhadores eles têm outras demandas, né? Tá aí os benefícios dentro de uma grande empresa, eles são muito importantes hoje para reter talentos, principalmente no momento de crise. E aí, essa ideia de colocar cochiladores dentro da empresa, e as empresas hoje pensam em, por exemplo, colocar salas de descompressão. Isso já é uma prática. Mas aí, mais uma vez, a gente não pensa no serviço, né? As pessoas não pensam no serviço de acolhimento, porque os funcionários muitas vezes não sabem, será que eu posso usar? Será que estou fazendo certo? Será? Ou uma que é os funcionários que têm dúvidas de utilização e outros que abusam, né? Sim. Que ficam lá muito tempo. Os enfim, extremos. Os extremos. E aí o cochilo ele vem, né? A gente está começando agora esse momento de cochilo empresa, porque na verdade a gente quis. O nosso grande intuito lá no início, com a pastinha de braço do braço, era começar dentro da empresa, né? Só que. E aí houve uma resistência. Vou pagar para o meu funcionário dormir? Né? E hoje, 3 anos depois, eles já começam a refletir que eles não estão pagando para o seu funcionário dormir, e sim pagando pela produtividade dele. Né? Então, é por isso que a gente está iniciando. E também pensando em modelo de negócio, a gente sabe que a gente está quebrando paradigmas. E como escalabilidade, né, e grande impacto, é melhor a gente colocar os nossos esforços agora em cochilo empresa e não necessariamente em cochilados de rua, que a gente chama, né, que é os cochilos de unidades. Mas uma coisa não anula a outra, né? A gente está seguindo os dois juntos, mas colocando mais esforços agora no cochilo na empresa para criar cases nesse sentido. Perfeito. E Camila, o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todo dia, aquela motivação a mais? Bom, é fazer a cidade, né? A cidade ela é um hub de serviços, né? A gente está aqui pela conexão e é fazer essa cidade ser um pouquinho melhor, mais humana. É isso, assim, e é isso que eu acordo todo dia. E vejo o cochilo trazendo essa humanidade, esse acolhimento para as pessoas. E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? E, Thiago, essa pergunta é muito complexa, né? Mas vamos lá. Eu tava refletindo, acho que vários mentores, cada um tem a sua especialidade. Mas tem um que eu tenho muita curiosidade de conhecer e entender esse tema que ele trabalha muito, que é o Muhammad Yunus. Né, que ele é economista e ele pensa muito num negócio social, onde essa lógica de ganhar dinheiro, enfim, de fazer riqueza é totalmente diferente. E o Cochilo ele tem um pouco essa pegada e eu queria muito conversar um dia com ele sobre isso e ele tá vivo, então é uma coisa que talvez ele pode um dia ser um meu mentor, quem sabe. Com certeza, tomara. Né? Camila está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Certo. Uhum. O que te segurava para não ser uma empreendedora? Essa insegurança que o país lhe dá, assim, eu acho que hoje a gente está no mundo de startup onde o erro ele é valorizado, mas ele ainda não é tão valorizado, principalmente no Brasil. Exato. Então você não pode errar. Exato. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Pensando em cochilo, assim, eu acho engraçado que eu não sei se eu recebi ou se eu li, mas é uma coisa que está muito, muito presente. Quando alguém olha o meu empreendimento e fala assim, mas isso é muito fácil de ser copiado. E aí o conselho é que o melhor não será o primeiro, o melhor vai ser o melhor, né? Então, e a gente busca ser sempre o melhor. Perfeito. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Que eu acho que é um ponto forte que a gente conversou um pouquinho antes, assim. É sempre estar olhando à frente e não ter medo de não ter o apego à ideia, né? Essa questão de pivotar, de mudar o curso no decorrer, né, da navegação, isso é importante, isso sempre tem que estar à frente. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre que você poderia compartilhar com os ouvintes?
Olha, eu vou ter que falar um site que me ajuda mais no sentido de inspiração. E é Vamos uma lá. rede social, e isso como designer, eu uso muito o Pinterest. Acho que ele sai um pouquinho do que a gente fala de empreendedor, mas ele me ajuda a ter muita inspiração, acho que de muitas coisas. O Pinterest é muito bom. Eu já usei bastante quando eu trabalhava com móveis planejados para pegar ideias. Aham, sim, Pinterest, ele serve para tudo. tudo. Só que aqui no Brasil não é tão usado, né? Eu uso muito ele pra tudo, assim, desde de inspiração, e tem muita coisa de serviço, de negócio, que, enfim, que pra mim é visual. Eu sou uma pessoa muito visual, então lá ele me destrava em diversos momentos. Legal. E Camila, qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Bom, Thiago, vou sair também novamente da curva. Eu falei que eu sou uma empreendedora designer, né? Designer empreendedora. Então, Sim. esse ser ele não me abandona. Eu acho que eu tenho 2 livros que eu gosto muito. Um que chama Design para o Mundo Real, que é do Victor Papanek, ele é antigo, de 1970, mas ele é precursor desse novo modelo de pensar, de novo, né? Antes ele foca um pouquinho em design de produto, mas aí você já começa a pensar em serviço e novos modelos de negócios para realmente um mundo real. Então, eu acho esse livro muito bom. E um outro que chama Service Design, né? Eu não sei se esse tem em português, mas ele chama de Service Design From Insight to Implementation. Né? Ele é um livro muito legal sobre design de serviço e que acho que vai ajudar muito o empreendedor a repensar, né? Seja a sua padaria, né? A sua padaria ela não vende pão, ela oferece um serviço de conveniência onde lá você pode comprar um pão. Então isso é muito importante para os empreendedores olhar esse pensamento, né? Que a gente fala, a gente não vem mais uma vez, a gente vem de uma era industrial que pensa produto, bens de consumo, para uma era de experiência em serviço. Então, acho que esses 2 livros podem ajudar a pensar de uma nova forma. Esse último, então, eu gostei bastante da sua descrição do livro. Esse aí eu vou até procurar para ler, que eu gostei mesmo. Sim, sim. Esse pensamento, né, de serviço. Hoje, se a gente pensar Starbucks, por exemplo, né? Starbucks, ele não vende o Café, café. né? O café acho que é o de menos ali, né? Ele oferece toda essa experiência de você estar em qualquer lugar do mundo, você se sentir em casa. Exato. Então, eu acho que qualquer empreendimento de sucesso, ele tem que levar esse ponto, né? Essa nova forma de pensar. Perfeito. Está chegando a última pergunta, Camila. Tá? Uhum. É a pergunta mais criativa. Você falou lá em cima que aquela pergunta era mais Ah, complicada. Essa daqui vai ser aquela que vamos vai lá. espremer teu cérebro. Vamos lá. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Nos próximos 7 dias, com R$ 5.000 E um notebook. e um notebook. Bom, eu começaria. Eu tenho os mesmos conhecimentos, eu só apenas não conheço ninguém, certo? Exatamente. A primeira coisa era conhecer pessoas. Então, acho que eu usaria esses R$ 5.000 para refazer minha reconexão. Porque hoje o mundo é isso. São boas ideias, mas se você não conhece pessoas, você realmente está fora desse mundo, né? Então, a gente está em rede. Então, eu começaria novamente a conhecer pessoas para refazer, para identificar necessidades. E acho que pessoas nesse momento é o mais importante. Não sei se eu respondi, mas acredito que seja isso. Não tem resposta certa, tem a sua resposta. Legal, que realmente espremeu o cérebro. Normal. Camila, a gente está chegando no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você desse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Eu acho que o meu conselho veio um pouquinho, né, junto com esses 2 livros que eu comentei, mas é o que está por trás dele. Hoje eu acredito, né, que a gente está num ponto de virada e qualquer negócio, né, enfim, qualquer serviço, ele tem que estar focado nas pessoas. Você pode ter sido, né, a grande sacada, ter o seu negócio, mas você não pode deixar de ter de ponto de vista quem é o seu usuário, né, quais são as necessidades, se você está atendendo as necessidades dele. Então, seria isso, né? Não perca de vista quem que está utilizando o seu serviço, quem que está comprando o seu produto. É para ele que a gente acorda e trabalha todo dia, né? Né, você tem que fazer a vida dele melhor. É isso que a gente está buscando nessa vida, né? Ter maior qualidade de vida, maior felicidade. E a gente oferecendo um serviço, um produto, é isso que a gente proporcionar para o mundo. Então,
foco no ser humano, foco no usuário. Então, acho que isso que... E para falar comigo, acho que a melhor forma é, bom, Camila Jankowski, Facebook, LinkedIn, ou um outro conselho, um ponto fraco, eu preciso melhorar a minha interação no LinkedIn. Mas pode ser por lá, ou camila@cochilo.com.br. Enfim, estou à disposição para trocas. Beleza, Camila. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço. Abraço. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?